E vamos lá, galera. Mais um dia de devocional. Já gravei um vídeo antes mas esse vídeo vai ser postado no futuro. Então, vamos ao capítulo de hoje. Sem mais delongas, sem enrolar muito vocês. Espero que cada um de vocês estejam bem. Mais uma vez, uma vida com propósito. Dia 12, desenvolvendo uma amizade com Deus. E vamos lá. Galera, no capítulo anterior a gente falou muito sobre, acredito que foi sobre rendição, não sobre amigo, né? Sobre amizade. Como se tornar amigo do Senhor. Nesse capítulo nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas não vai ser algo tão profundo, porque eu já dei aquilo que eu tinha mencionado para vocês ontem, mas o que eu vou falar aqui vai ser aquilo que Deus colocar no meu coração, aquilo que vai sair, sem roteiro, sem nada, apenas aquilo que eu já vivenciei e aquilo que eu penso. Então, uma das coisas que eu quero que vocês entendam com relação ao dia a dia de vocês é que tudo que vocês forem gravar, forem falar, vai ser aquilo que vocês acreditam. E isso não é que seja errado, gente, mas você tem que sondar aquilo que você acredita. O que você acredita? Porque às vezes você pode estar incentivando pessoas a ficarem mais desanimadas, mas eu estou incentivando você a ler esse devocional. Vai ajudar muito você. Gente, nesse capítulo nós vamos conversar com algumas frases. Devo optar por ser sincero com Deus. Se nós queremos ser amigos de Deus, nós temos que ser sincero com eles. E isso a gente vai ver em alguns relatos, quando Abraão questiona sobre a destruição de Sodoma, quando Davi está se queixando ao Senhor no período que está sendo perseguido, mais, ou as acusações. Jó, quando ele está passando por aquela provação, ele também questiona o Senhor. E nós vamos ver que Deus ele não fulmina nenhum desses homens, bem que poderia. Brincadeiras à parte, senão ele teria que fulminar a gente também. Mas o que eu entendi através desse capítulo, gente, me perdoe assim pelo barulho do vento, mas está ventando bastante hoje. Eu estou com a janela aberta, para não interromper o vídeo eu vou continuar. O mais interessante é uma passagem que eu achei aqui que é parafraseada da Bíblia, quando Moisés está falando com Deus, naquele período em que Deus fala para ele, olha, eu vou dar a esse povo a terra que eu prometi, mas eu não vou com eles. Aí Moisés fala para Deus, tu me dizes, conduz esse povo, mas não me deixa saber a quem enviarás comigo. Se sou assim tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento dos teus planos. Não te esqueça que este é teu povo, tua responsabilidade. O Eterno respondeu, minha presença irá com você. Eu me encarregarei da viagem até o fim. Moisés não concordou. Se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo essa viagem. De que outra forma se poderia saber que estás comigo nisso? Comigo e com teu povo? Quero saber, viajarás conosco ou não? De que outra forma saberemos que somos especiais, eu e teu povo, entre todos os povos da terra? O Eterno respondeu a Moisés, está bem, será como você disse, eu também farei isso, pois conheço você muito bem, e você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome. É interessante quando a gente se a gente for ler essa história na Bíblia, a gente percebe que Moisés ele chega no nível de intimidade com Deus muito profunda, mas a ponto de chegar e falar para Deus, Deus, qual é a do Senhor? O Senhor disse que ia tirar a gente e ia levar para a gente uma terra, e agora o Senhor não está querendo ir com a gente? Não, a gente só vai sair daqui se o Senhor for, se o Senhor não for, nem adianta a gente sair daqui não. E é interessante que Deus, não é que Deus se curva à vontade de Moisés, mas Deus, conhecendo Moisés, vendo que Moisés é amigo dele, ele entende e vai junto com Moisés, ele decide ir com Moisés. Nós sabemos que nosso Deus ele é um Deus que pode fazer o que ele quiser, mas decidir ir porque um homem falou alguma coisa, sabe o que é interessante? É que eu acho muito massa as histórias da Bíblia, os relatos, né? Quando a gente vai ver, quando
Deus pede para Abraão sacrificar o filho dele. E Abraão faz esse processo, só que não acontece o sacrifício. Deus intervém. E Deus fala para Abraão, por causa de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Gente, isso é incrível demais. Isso é incrível. Ou seja, talvez Deus esteja querendo te usar para alguma coisa. Talvez Deus queira te abençoar para a vida de alguém e você está impedindo de ser essa bênção para a vida das pessoas. Ou seja, Deus está querendo uma pessoa que vai abençoar que nem Abraão. Deus está querendo um Moisés nessa geração. E talvez você esteja aí lutando contra isso. Gente, eu não vou me alongar muito nesse vídeo porque hoje é só para a gente entender que a gente precisa desenvolver uma amizade com Deus. Que é sobre a gente buscar Ele ainda mais. E nessa parte a gente tem que aprender a ser sincero. Recentemente eu teve um momento de oração em que eu cheguei e falei para Deus, eu falei, Deus, eu não sou muito bom em quase nada, mas o Senhor me conhece e o Senhor sabe em que eu sou bom. Então, me dá uma oportunidade, me mostra em aquilo que eu seria bom, traz uma pessoa para me pedir um serviço nesse assunto, para que eu possa ser referência nisso. E é interessante que Deus respondeu a oração. Eu estava até brincando com o Cleison, depois disso, né? Falei assim, Cleison, cara, Deus já respondeu a oração. Só tem um detalhe, Ele não mandou o dinheiro ainda, mas a oração Ele já respondeu. Mas é interessante isso. Eu acho divertido essas coisas de Deus, porque Ele realmente respondeu aquela minha oração. Que eu sei como desenvolver isso agora, não sei, mas que eu dependo dele para tudo, sim. Atualmente, esses dias, eu estou muito focado com relação a fazer uma limpa no notebook, porque eu tenho um projeto com ele. E uma das coisas que eu quero falar para vocês é, nesse momento que eu fui orar, eu fui com o coração sincero para Deus. Eu fui, Deus, eu não sou muito bom em nada. Sou muito bom em nada. Até mesmo, às vezes, sobre minhas tentações, meus pecados, eu falo assim, Deus, eu estou querendo pecar, Senhor. Estou querendo isso, mas eu sei que não é certo. E é por isso que eu estou falando com o Senhor, me ajuda. Me ajuda a não pecar. E graças a Deus isso tem sido uma bênção para mim, né? Essa sinceridade. E a gente vai ver essa sinceridade na Bíblia ao longo de vários textos, né? Homens que falavam diretamente com o Senhor e falavam sinceramente com Ele. E a gente não vai ver Deus repreendendo esses homens por serem sinceros. Deus vai repreender por eles quando erraram, mas não quando foram sinceros com Ele. E isso é uma das características para a gente obter uma amizade verdadeira. Certo. Um outro ponto que eu acho interessante aqui é que a gente deve valorizar aquilo que Deus valoriza. Em outras palavras, a gente deve amar aquilo que Deus ama. Por exemplo, se Deus gosta do filho dele, Ele gosta de falar do filho dele, a gente devia gostar também de falar do filho dele. Se Deus se alegra quando um pecador se arrepende, nós deveríamos nos alegrar também quando um pecador se arrepende. Gente, então a gente deve começar... Quando é interessante, eu estava falando isso, que às vezes pra gente... Que antigamente eu queria construir amizades porque eu ouvi uma música daquela pessoa. Hoje a gente tem que entender que tem que ser muito cuidadoso com aquilo que nós gostamos. Por exemplo, o nosso papo é ser amigo do Senhor, não ser amigo de todo mundo. Não é assim que funciona a vida. Eu vou ser amigo de todo mundo, você pode ser amigo de uma pessoa que vai te levar para o inferno. E esse é o problema. Você tem que ser amigo de Deus em primeiro lugar. Então o que Deus gosta? Deus gosta disso? Então você vai amar isso. Deus odeia aquilo? Você vai odiar aquilo. Porque é isso que vai te aproximar de Deus. Amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Gente, é algo que você tem que ter muito cuidado com relação à amizade de vocês. Por exemplo, existem pessoas que gostam de séries, que talvez não edifiquem sua vida. E você tem que tomar cuidado com isso. Mas por causa disso você vai deixar de ser amigo dessa pessoa? Não. Mas você tem que ser muito cuidadoso com aquilo que você gosta. Isso é só um exemplo humano. Mas na Bíblia a gente vai ver aquilo que Deus gosta e aquilo que Ele abomina. E a gente tem que tomar muito cuidado. Um outro ponto, que eu achei essa frase bem interessante, o sofrimento ele é o combustível da paixão. Uma das coisas que eu tenho vivenciado esses tempos gente,
A gente ora muito mais quando a gente está sofrendo. A gente jejua muito mais quando a gente está sofrendo. A gente clama muito mais quando a gente está chorando, sofrendo. Não quer dizer que nós vamos ser agora masoquistas, gostar de sofrer. Mas, às vezes, Deus ele vai querer estar com tanto ciúme da gente que ele vai permitir um sofrimento para que a gente entenda. Opa, eu esqueci de Deus aqui. Estava muito feliz e esqueci de Deus. E às vezes a gente tem que aprender a adorar o Senhor, clamar Ele muito mais na alegria do que na tristeza. Porque na tristeza é fácil a gente dobrar no joelho e pedir, Senhor, me salva, me salva, me salva, tenha misericórdia de mim. Mas quando a gente está alegre, está feliz, a gente não faz da mesma forma. A gente, quando tem a comida na mesa, aquele banquete, a gente às vezes nem ora pela comida. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que orar por tudo, gente. Falar, Senhor, obrigado por essa comida, obrigado por esse ar que respiramos, obrigado pelo que o Senhor fez. E a gente não pode deixar que o sofrimento seja só o nosso combustível da paixão. Apesar de o livro falar isso, a gente precisa entender que o sofrimento ele não pode ser a única coisa que vai fazer nos sentir apaixonados por Deus, porque uma hora Deus vai parar de ficar dando sofrimento para a gente toda vez se alertar. A gente tem que amar Deus por aquilo que Ele é, independente se nós estamos sofrendo ou estamos alegres. E a gente precisa amar Deus da maneira certa, porque nós somos amigos dele, nós somos família dele, nós precisamos amar o nosso Pai, nosso amigo, nosso amado da maneira certa. Amar por quem Ele é. Gente, eu deixo esse devocional hoje com vocês. Gravei um vídeo anterior, esse vídeo foi bem interessante, porque eu gravei um vídeo no dia 13 de janeiro de 2026, às 11 horas, às 11h19, para o Rogério lá no futuro e possivelmente para você que me acompanha lá no futuro. Então talvez eu poste esse vídeo daqui a um ano. É um vídeo que eu até publiquei no meu canal, mas eu deixei ele no privado e eu vou liberar ele só daqui a um ano. É um vídeo bem interessante, um vídeo que vai mostrar muita coisa que você vai precisar saber no futuro. E, gente, fico feliz por estarem aqui mais uma vez comigo e até o próximo vídeo.